Opa galera, tudo bem? Bom, esse é um trabalho do curso de Elétrica 2 da FATEC São Paulo e hoje a gente vai falar sobre os tipos de materiais elétricos. Condutores. Eles são o meio pelo qual a corrente ela é transportada pelas instalações. Quanto menor a sua resistividade, maior a facilidade de transportar correntes pelo seu circuito. A isolação desses condutores normalmente é feita com uma capa de silicone, PVC ou EPR, e ele protege os condutores evitando o contato externo de pessoas que pode causar um choque. Bom, a seção nominal do condutor ela é dimensionada de acordo com a corrente, e isso se dá na espessura do fio ou do cabo. Bom, os materiais mais comuns condutores são o cobre e o alumínio. Fios e cabos. Bom, o fio ele é formado por apenas um condutor. O cabo ele é formado por mais de um condutor. Se eles possuírem a mesma seção, o fio e o cabo, eles podem conduzir a mesma quantidade de corrente. A vantagem de utilizar os cabos é a flexibilidade. Por exemplo, se você usa um cabo, ele é mais fácil de você passar ele por uma tubulação. Isso em relação a um fio. Tomadas. Bom, existem tomadas de 10 A e tomadas de 20 A. A tomada de 10 A ela é utilizada em baixa potência para uso geral. A tomada de 20 A ela é utilizada em alta potência para uso específico. A gente não utiliza no mesmo circuito tomadas de 10 A e 20 A. E alguns exemplos desses dois tipos de tomada, por exemplo, a de 10 A, que é usada em uso geral, é a que a gente coloca o nosso celular para carregar, que a gente liga a nossa televisão. Agora, a tomada de uso específico é onde a gente liga o nosso chuveiro, onde liga o aquecedor, que ele precisa de uma potência maior para funcionar. Interruptores. Bom, existem dois tipos de interruptores. O interruptor de se sobrepor e o interruptor de embutir. Bom, como já está na própria palavra, né? O de sobrepor é aquele que fica por fora da parede, quando a gente tem a fiação exposta, a fiação naqueles tubos metálicos. Esse é o interruptor sobreposto. O interruptor embutido é o que é o mais comum, que a gente costuma ver nas casas. É aquele que ele está embutido na própria parede, dentro de caixa e coberto pelo espelho. A gente tem o interruptor simples, que ele liga e desliga uma única lâmpada. O interruptor bipolar, que ele liga uma lâmpada de 220 volts. E os interruptores modulares, que eles permitem você montar o seu próprio conjunto. Você pode ter 1, 2, 3 ou 4 interruptores no mesmo módulo. Lâmpadas. Bom, temos as lâmpadas de vapor de mercúrio, que elas costumam ser utilizadas nessas iluminações de rua e tal, porque ela tem um baixo custo de investimento, mas elas também consomem muita energia. A gente também tem as lâmpadas de vapor de sódio, que elas são muito utilizadas como iluminação pública também, em praças, ruas, viadutos. Elas têm aquela cor amarelada, é aquela luz mais amarelada que a gente costuma ver. E ela é 10% mais econômica que a de mercúrio e tem um fluxo luminoso um pouco maior. A gente também tem as lâmpadas mistas, que é uma combinação entre a lâmpada de vapor de mercúrio e a lâmpada incandescente. Ela tem uma boa eficiência energética e tem aquela luz branca. As lâmpadas de LED. Bom, elas convertem muito rapidamente a energia elétrica em energia luminosa. Elas têm um baixo custo, uma eficiência muito boa e uma longa duração. Temos também as lâmpadas incandescentes. Elas têm baixa eficiência energética, produzem mais calor do que energia e atualmente elas estão entrando em desuso. Temos as lâmpadas halógenas, elas são consideradas uma lâmpada incandescente, mas ela tem uma eficiência energética ligeiramente maior. Tem as lâmpadas fluorescentes também, e elas vêm substituindo as incandescentes ultimamente. Ela tem alta eficiência, baixo custo e possui uma boa variedade de cores
que podem ser utilizadas também em todo tipo de iluminação. Bom, um comparativo entre a lâmpada tubular e a lâmpada fluorescente tubular. A lâmpada tubular de LED de 9 watts, ela é 55% mais ou menos mais econômica do que a fluorescente tubular de 20 watts. Um exemplo disso é um comparativo de consumo entre as lâmpadas. Elas ligadas durante 6 horas por dia, durante 30 dias por mês. Em um ano, o gasto de lâmpadas de LED seria equivalente a mais ou menos R$ 14,58, enquanto a fluorescente teria um gasto de R$ 32,48. Além que a duração do LED, da lâmpada de LED em si, ela é muito maior e ela não tem reatores, né, a lâmpada de LED, o que diminui ainda mais os gastos. Bom, vamos falar um pouco sobre os eletrodutos. A gente tem vários tipos de eletrodutos, eu vou falar para vocês alguns deles aqui. Bom, eletrodutos em PVC flexíveis. Eles são utilizados em paredes e envelopamento de concreto. Ele não é indicado para utilizar embutido em lajes e pisos. Eletroduto de PVC reforçado. Ele tem uma capacidade maior do que o flexível e pode ser utilizado em lajes e pisos também. Ele não é indicado para usos em áreas externas. Bom, eletroduto em PVC rígido. Ele pode ser utilizado em áreas internas e externas. Pode ser embutido em concreto e aterrado no solo também. Eletrodutos galvanizados eletrolíticos. Ele é feito por um processo elétrico na camada externa dele. É um processo com zinco em volta de todo o eletroduto. Ele fica em aço galvanizado, fica com aquele aspecto meio brilhante. Eletroduto galvanizado a fogo. Ele é um processo de imersão em alta temperatura, com camadas mais espessas. Ele garante uma resistência à corrosão muito maior, porém o custo dele também é muito maior. Esse é feito para ser utilizado em áreas externas. Caixinhas para tomadas, interruptores e pontos de luz. A caixa de passagem, que também é chamada de caixinha para tomada, interruptor, ponto de luz, é destinada a passar, emendar ou terminar condutores elétricos, conectar em tomadas, interruptores, e elas são utilizadas para organizar a distribuição dos condutores mesmo. Quando tem a necessidade de um condutor mudar de direção, a gente utiliza a caixa de passagem. Bom, conforme a NBR 5444, ela tem algumas alturas estabelecidas para essas caixas de passagem, para os interruptores e tomadas. As tomadas médias, elas ficam a 1,30 m do piso acabado. As tomadas baixas, elas ficam a 30 cm do piso acabado. E os interruptores, eles ficam a 1,30 m do piso acabado também. Bom, fusíveis e disjuntores. O que são os fusíveis e disjuntores? Bom, os fusíveis e os disjuntores, eles são dispositivos de proteção. Vou falar um pouco primeiro sobre o fusível. O fusível é um dispositivo de proteção que sua principal função é proteger o circuito contra uma sobrecarga ou curto-circuito. Quando ele identifica uma corrente elétrica muito acima da permitida, o fusível rompe o fluxo da corrente elétrica, evitando assim queimar os equipamentos, ter algum curto. Os disjuntores, eles também são dispositivos de proteção. Seu funcionamento é bem parecido com o fusível, porém, em vez de se romper, o disjuntor ele desarma. Ele desarma automaticamente quando ele identifica um curto-circuito. Assim ele protege os elementos internos do circuito. Existem 3 tipos de disjuntor: o monopolar, o bipolar e o tripolar. E a principal diferença do disjuntor para o fusível é que o disjuntor ele é reutilizável, já o fusível não. Quando o fusível queima, ele queima de uma vez. O disjuntor não, ele desarma e você pode utilizar outra vez. Aterramento. O que é o aterramento? Aterramento é uma ligação do sistema elétrico à terra. Essa ligação ela é feita através de um componente condutor, para que seja possível a gente escoar as cargas que vêm de fora do sistema. Essa instalação ela deve seguir a norma NBR 5410, que é a norma que regulamenta
o aterramento elétrico. E a instalação é relativamente simples. Você instala uma viga de metal na vertical, ela é aterrada na vertical, e essa viga é chamada de haste. Dentro essa haste vai um fio que ele chega até a sua tomada ou até a carcaça da máquina que vai ser aterrada. O principal objetivo do aterramento é a proteção física do homem. DR, dispositivo residual, ou também conhecido como dispositivo à corrente de fuga. Bom, ele tem a função de proteger a sua instalação contra choques elétricos e fugas de correntes. Ele pode ser instalado no quadro geral de distribuição ou para grupos específicos de circuitos. Quando a corrente passa por ele, a soma vetorial das correntes que passam pelas fases tem que dar zero. Se houver um desvio ou uma fuga de corrente, o dispositivo ele identifica automaticamente e gera um campo induzido dentro da bobina que arma o dispositivo. Essa corrente normalmente é 30 mA. Ela é definida como a corrente máxima que o coração humano suporta. Bom, gente, primeiro, muito obrigado por assistir o vídeo. No vídeo de hoje a gente falou um pouco mais sobre os materiais utilizados na elétrica, falou um pouco das aplicações deles e das diferentes variáveis deles. Esse trabalho faz parte do curso de edifícios da FATEC São Paulo e ele foi feito dentro da matéria de Elétrica 2. Até a próxima!